Graças a Deus que a igreja também. Tive muita alegria, mais um culto, podemos estarmos na casa do nosso Deus, louvando, bendizendo aquele que reina e aquele que vive para todo sempre. Amém? Nós estamos compartilhando a palavra do Senhor. Deus vai continuar abrindo os nossos olhos, nosso ouvido, nosso coração, para ouvirmos, para enxergarmos, para guardarmos a sua rica e santa palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar abrindo a palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 1 ao 24. Um texto meio extenso, mas somente para os irmãos entender a palavra de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, versículo de número 1 ao 24. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não havia havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali uma viúva para que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água para que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui apanhando cavalos, apanhei 2 cavalos e vou prepará-la para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e conforme a tua palavra. Porém disse: primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela que fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e
e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele tomou-o no seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, até também esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho. Então se pediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele viveu. E Elias tomou o menino e o deu à sua mãe e disse: vês aí, o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor está na tua boca e é verdade. Amém? Irmãos, nós iremos aqui e ouvimos um pedaço da história de um profeta chamado Elias. Elias era um profeta, um homem de Deus. Ele era um tisbita, como nós lemos, porque ele nasceu numa cidade chamada Tisbé. E o profeta Elias então foi levantado por Deus para combater a idolatria da sua época e confrontar também o povo de Israel, aquilo que Deus queria de cada um dos filhos do Senhor. E os filhos do Senhor, naquela época, muitos estavam vivendo na rebeldia, adorando outros deuses. E nessa época quem governava era o rei Acabe. O rei Acabe, ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Ele se casa ali então com Jezabel, filha de Etibaal, rei de Sidônios, que adorava outros deuses. E Acabe não só se casa com Jezabel, como também ele levanta então vários postes ídolos, vários altares de idolatria, para que o povo viesse adorar os deuses dos Sidônios, os deuses dos ímpios. E então o povo ele começa a se adorar, e diz a história que Acabe fez coisas piores do que os outros reis da sua época, piores do que os outros reis de todos os tempos. E aqui então aparece o nosso personagem, Elias. Deus levanta então Elias para poder confrontar o rei Acabe e mostrar para ele o verdadeiro Deus. Elias então chega diante de Acabe e diz que não haveria orvalho e nem sereno, que essa é a ação, não haveria chuva sobre a face da terra, segundo a palavra de Elias. E em seguida então Deus começa a falar com Elias, pede para Elias sair daquele lugar e ir para o Oriente, e ele se esconder junto a um rio chamado Rio Querite, ali, Ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E lá então ele ia beber desse rio, e Deus ainda fala para ele assim: olha, além de você estar bebendo desse rio, eu ordenei também uns corvos que te sustentem enquanto você estiver à beira desse rio. E diz a história então que nós temos aqui, que os corvos eles vinham pela manhã, eles vinham pela noite, traziam pão, traziam carne, e ali o profeta então ele bebia da água do rio e ele era alimentado pelos corvos. Irmãos, aqui nós podemos observar que Deus ele é o Deus da provisão. Deus ele é o Deus que
provê. Nós vemos aqui que Deus leva Elias para o ribeiro de Querite para mostrar para ele que ele é o Deus da provisão, que ele é o Deus que provê todas as coisas, tanto aqui na terra como no céu. Ele é o provedor de todas as coisas. Imagine Elias, irmão, sendo alimentado por corvos. Corvos, eles são carnívoros, eles se alimentam de carne, eles se alimentam de restos mortais, eles se alimentam de presas pequenas. Imagine então os corvos que se alimentam de carne, se alimentam de presas pequenas, está levando carne para o profeta de Deus ali à beira do rio. Aos nossos olhos é impossível, um corvo que é carnívoro levar carne para um homem se alimentar. Aos nossos olhos é impossível, mas aos olhos de Deus diz que todas as coisas para Deus são possíveis. Ele é o Deus das impossibilidades. Deus levou Elias ao ribeiro para mostrar para ele que ele não precisava da provisão, que o que ele precisava era do provedor. Porque quem tem a provisão, quem tem o provedor, ele não precisa da provisão, porque Deus provê todas as coisas. Deus é aquele que dá alimento, seja no deserto, seja por onde nós passarmos, Deus ele provê todas as coisas nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz assim que Evangelho de Mateus 6,33, que devemos buscarmos primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas Ele nos acrescentará. Então Deus sabe daquilo que nós precisamos, Deus sabe daquilo que nós necessitamos. Então quando nós buscamos primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, todas as outras coisas Ele provê, porque Ele é o Deus provedor. Irmãos, tem situações que Deus nos leva e que nós não entendemos o porquê de estarmos passando por algumas situações, mas são nesses lugares que nós não conseguimos, enxergar o quanto nós somos dependentes de Deus. Quando nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, nós vamos sair, nós vamos solução. Aí quando nós olhamos para o céu, Deus fala assim: eu sou a sua solução, eu sou a sua saída, eu sou o Deus que provê todas as coisas na sua vida. E por mais que muitas vezes achamos que nós estamos sozinhos na prova, sozinhos passando pelas lutas, sozinhos passando pela tribulação, Deus está lá. Nós não estamos sozinhos, mas Deus está cuidando de nós. Ele diz na tua palavra que eis que eu estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação do século. Deus é aquele que nos sustenta e é aquele que provê nas nossas necessidades. Nós não estamos sozinhos em nossa caminhada, a não ser que nós queremos andarmos sozinhos, a não ser que nós queremos caminharmos sozinhos, ou não obedecemos aquilo que Deus tem nos ordenado. Elias sobreviveu ali no ribeiro por algum tempo, até que o rio secou. O ribeiro secou porque não havia chuva. Lembra que Elias falou que não haveria mais chuva, não haveria mais orvalho, até quando Deus enviasse novamente. E ele então o rio seca. Agora imagine Elias diante do ribeiro, vendo ali o ribeiro seco, o ribeiro sem água. Ele poderia muitas vezes estar pensando: o que será de mim agora? O ribeiro secou, agora vai ser o meu fim. Porque tem horas, irmãos, que nós pensamos que é o nosso fim. Tem hora que todas as portas se fecham. Tem hora que nós olhamos para o lado, olhamos para o outro, não vejo saída, não vejamos solução. Que nós olhamos, nós não queremos resistir àquelas lutas ou aquelas dificuldades das nossas vidas. E muitas vezes nós achamos que é o nosso fim, que nós não iremos aguentarmos mais uma luta, mais uma batalha. Mas são nessas situações que nós achamos que não tem mais jeito,
que Deus abre porta que não tem porta. São nessas situações que nós achamos que é o nosso fim, que nós vemos o agir de Deus sobre nós. Porque Deus nos mostra que nós somos dependentes dEle. Quando nós pensamos que todas as portas se fecharam, Deus abre uma nova porta, para que eu e você, para que nós venhamos entrar e mostrar para nós que Ele é o Deus provedor, que Ele é o Deus que está no controle de todas as coisas. Deus abre uma nova porta para que a provisão venha chegar na minha vida e na sua vida. Deus então ordena ali, pede para Elias para que ele vá para Sarepta. E chegando lá, Deus já tinha ordenado uma viúva para alimentar o povo de Deus. Agora imagine Elias recebendo essa mensagem de Deus. As viúvas de antigamente, elas eram sustentadas pelos seus maridos, quando eles eram filhos. E quando o seu marido da viúva morriam, se elas tivessem algumas economias, alguns recursos, elas tinham que viver com aqueles recursos que os seus maridos tinham deixado. Mas se elas não tivessem recurso nenhum, se o marido dela não tivesse deixado nenhuma herança, não tivesse deixado nada, elas tinham que se virar para se alimentar, tanto ela como seus filhos. Quando o marido de uma viúva deixava ali dívida, ela tinha que pagar as dívidas. Ela tinha que se manter e pagar a dívida que seu esposo também deixou. E se ela não tivesse recurso, ela não tivesse dinheiro, se ela não tivesse herança, ela tinha que dar então aos seus filhos em troca da dívida. As pessoas vinham levar os seus filhos para serem escravos até quando que a dívida fosse paga. Então a vida de uma viúva naquela época era muito difícil, e talvez a pior de todas. Imagine uma mãe já sem seu esposo, com seus filhos, sem recurso para pagar as dívidas, para não poder se alimentar, e tudo aquilo que ela tem, que são seus filhos, aí os homens vêm e retiram dela. Imagine uma vida, uma situação dessa, uma pessoa vendo tudo sendo tirado dela. Então Elias parte para Sarepta, obedecendo a voz de Deus, as ordenanças de Deus, e chegando lá em Sarepta, na porta da cidade, ele vê uma mulher, uma viúva, apanhando ali lenhas. Ele então pede um pouco de água para essa viúva e diz para ela assim: olha, aproveita e traz para mim também um bocado de pão, traz pão para eu comer. A viúva então ela disse ao profeta: olha, eu não tenho nada, eu não tenho nenhum bolo na minha casa, eu só tenho só um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. E eu estava aqui apanhando lenhas e acabei apanhando 2 cavalos para preparar a minha última refeição, para que eu e meu filho venhamos comer e morrer, porque não tem mais recurso, não tem mais solução, tudo que eu tinha se acabou. Deus então leva Elias para Sarepta ali, e para trazer provisão também para a vida daquela viúva. Porque muitas vezes nós achamos também que, devido a algumas situações, nós iremos morrermos nessa situação, sem recurso, sem solução. E assim somos nós, muitas vezes. Reclamamos muitas vezes da vida, reclamamos muitas vezes das coisas, achando que Deus esqueceu de nós, que nós iremos morrer com as dificuldades, com as tribulações. Olhamos para a nossa vida e achamos que a nossa vida é a pior de todas, que só nós que sofremos, que só nós passamos por dificuldades, que só nós passamos por tribulação. Achamos muitas vezes que a nossa solução não tem jeito, que a nossa solução não tem saída, que não tem solução, e por aí vai. E se esquecemos de que Deus está cuidando de nós. Paulo diz assim que o Senhor ele nunca viu um justo mendigar o pão, nunca viu
descendência mendigar o pão. Ou seja, por mais que a situação esteja ruim nas nossas vidas, Deus sempre tem provido o alimento. Deus sempre tem provido as coisas que nós precisamos e necessitamos. Deus não tem nos abandonado. Deus tem cuidado de nós. Deus está no controle de todas as coisas. Olhamos muitas vezes para as situações que estão ao nosso redor e se esquecemos muitas vezes de olharmos para Deus. De que Deus não se esqueceu de nós. De que Ele está o tempo todo olhando por nós. Se esquecemos muitas vezes de olharmos para Deus e olhamos para as necessidades do dia a dia. Queremos muitas vezes a provisão e se esquecemos de olharmos para o provedor, para aquele que nos alimenta e nos sustenta. E ele então disse para a viúva: não temas, mas faze conforme a minha palavra. Faz conforme a tua palavra. Faz lá um bolo pequeno para mim, traz para que eu venha me alimentar. E depois você vai lá e faz um para você, faz um para o teu filho, porque assim diz o Senhor de Israel: a farinha da panela não se acabará e nem o azeite na botija não faltará, se você obedecer a minha palavra, a palavra do Senhor, até o dia que Deus fizer chover sobre a face da terra. E diz a história então que a viúva ela fez ali conforme o profeta de Deus. Ela ali cozinhou ali um pão, trouxe para o profeta, e diz assim que eles comeram por muitos dias. A farinha e o azeite não faltou conforme a palavra do Senhor. Outra lição que nós aprendemos aqui é que Deus muitas vezes nos leva a lugares para sermos bênção na vida de outras pessoas. Nós lemos aqui que a viúva disse que ela tinha a última refeição para fazer. Ela iria prepará-la e ali em seguida ela iria morrer, tanto ela como seu filho. Mas Deus muitas vezes nos leva a lugares para dizer para as pessoas que ainda não é o fim. Deus mostra para mim e para você muitas vezes que ainda não é o fim, mas que basta eu, você, nós ou as pessoas obedecermos aquilo que Ele tem nos ordenado, aquilo que Ele tem dito com cada um dos seus filhos. Outra lição que aprendemos aqui é com a viúva. Nós vimos que a viúva ela foi obediente à voz de Deus e obediente à voz do profeta. Nós vimos que ela não tinha muito recurso, ela tinha sua última refeição, ou seja, ela tinha um pouco, e foi neste pouco que Deus honrou a fé daquela viúva, porque ela foi fiel a Deus. E muitas vezes eu e você falamos: mas eu não tenho nada para oferecer para as pessoas, ou eu não tenho nada na minha casa, eu só tenho ali um pouco de alimento, eu só tenho ali um pouco de fé, eu só tenho ali um pouco de esperança. A palavra do Senhor diz assim: que quem é fiel no pouco, Deus o coloca no muito. Se você tem pouca fé, mas se você exerce essa pouca fé, Deus honra você. Se você tem um pouco de esperança, você acha que a esperança está acabando, mas se você exercitar e continuar confiando e tendo esperança, Deus vai honrar a tua esperança, Deus vai honrar a tua fé e vai multiplicar aquilo que você tem depositado e colocado na presença do nosso Deus. Existem pessoas que querem ser abençoadas, mas muitas vezes também ela não abençoa ninguém. A palavra do Senhor diz assim que a melhor coisa é dar do que receber. Tem pessoas que têm dentro dela algo para oferecer para as pessoas, mas ela não quer oferecer, ela não quer se doar, ela não quer se entregar. Você sabia que muitas vezes um bom dia, um vai com Deus, Deus te abençoe, você pode alegrar o dia de uma pessoa? Às vezes você pode achar que é pouco para você que está dando, mas para quem está recebendo, a pessoa fala assim: nossa, eu estava com um dia hoje daquele jeito,
mas fulano me deu um bom dia tão gostoso, não vai com Deus, Deus te abençoe, que eu me senti importante, que eu me senti amado, eu senti algo diferente, eu senti a luz de Cristo resplandecer sobre aquela pessoa. Às vezes o pouco que você tem, você acha que não é muito, conforme eu falei, para você que está dando, mas para você que está recebendo, para as pessoas que estão recebendo, vale muita coisa. Continue abençoando as pessoas ou as vidas com o pouco que você tem. E não precisa muito, mas tão pouco, você vai ver que do pouco Deus te coloca no muito e ainda abençoa a vida daqueles que estão recebendo. Deus falou para Abraão: eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Então, quando nós abençoamos alguém, quando nós doamos para alguém, nós é que somos abençoados, além de estar abençoando o nosso próximo. Continue abençoando a vida do próximo. E ninguém tem absolutamente nada que não pode oferecer. Todos nós temos algo para oferecer para alguém. Eu sei que às vezes nós não podemos ajudar as pessoas com recursos financeiros, mas nós podemos ajudar as pessoas com palavras, podemos ajudar as pessoas com gestos, com atitudes, ajudar as pessoas com orações, com a mão de obra, enfim, nós sempre podemos ajudarmos alguém. A palavra do Senhor diz assim que tudo que nós quisermos que as pessoas ou os homens nos façam, nós devemos fazermos também a eles. Deus também ordenou a Elias para que ele fosse na casa daquela viúva para testar a fé, tanto dela como a fé dele também. Elias estava ali como um representante de Deus sobre a face da terra. A viúva não ficou questionando o profeta de Deus. Ela obedeceu e Deus fez com que o impossível se tornasse possível na vida dela também. Aquilo que nós achamos que é pouco ou pequeno em nossas mãos, nas mãos de Deus se multiplica. Nós vemos aqui que ela falou que só tinha um pouco de azeite, um pouco de farinha. Conforme ela obedeceu a palavra de Deus, conforme ela obedeceu a ordem do profeta de Deus, diz a palavra que eles viveram e comeram por muitos dias. Por quê? Por obediência a Deus, por obediência à palavra do Senhor. O que nós temos que pode ser bênção na vida de outras pessoas, o que nós temos que pode ser bênção em nossas vidas, o que nós temos que pode ser bênção no reino de Deus, devemos usarmos, porque é através das nossas atitudes que nós veremos o agir de Deus em nós. E aqui na história diz que, passando por alguns dias, o filho dessa viúva então ele adoece, e ali então ele vem a óbito, ele morre, porque em nossa vida sempre é assim. Quando nós pensamos que as coisas estão tudo bem, tudo indo bem, de repente vem lutas, tribulações, batalhas, dificuldades da vida, coisas para tirar a nossa paz, para nos esfriar a nossa fé, para nos desanimarmos. Mas Deus é aquele que muda as situações. Deus é aquele que reverte o quadro da nossa história. Deus é aquele que nos fortalece nos momentos difíceis. Mas a nossa fé tem que estar mantida nele. Deus é aquele que levanta o caído e coloca de pé. Deus é aquele que nos dá novas oportunidades. Aquela viúva tinha um sonho de se casar, ter filho, e de repente ela perde seu esposo, e agora ela perde seu filho também, que acaba morrendo com essa enfermidade. Ela vê ali então o seu filho morto, o seu sonho sendo destruído, a sua vida se acabando, e ainda ela coloca então a culpa no profeta de Deus pelo acontecido, porque nós sempre queremos acharmos um culpado
para as nossas lutas, para as nossas tribulações. E o profeta de Deus então ele pega o menino, leva o menino para o seu quarto, e aí ele clama a Deus, ele ora a Deus, e Deus ressuscita o menino, e o profeta então entrega o menino para sua mãe vivo. Irmãos, quando Deus está no negócio, Deus ressuscita sonhos, Deus muda história, Deus abre as portas que se encontram fechadas, Deus faz o sobrenatural na nossa vida. Nós muitas vezes não devemos pararmos e ficarmos olhando para os obstáculos, para as dificuldades da vida, e olharmos para as oportunidades que Deus nos oferece. Olharmos para a solução, olharmos para o provedor, através dos olhos da fé. Como fez Abraão, lembra Abraão? Abraão, Deus fez uma promessa de dar para ele um filho, e depois a promessa ela se cumpre. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, eu quero que você ofereça o seu filho Isaque para mim, lá no monte, em sacrifício. Abraão então sobe juntamente com o seu filho Isaque, e ele vai até o monte, e ali o filho vê então o pai preparando a lenha, preparando o momento do sacrifício, o holocausto. E ele então, seu filho Isaque, fala: pai, aqui estou vendo a lenha, estou vendo o momento do holocausto, mas cadê o cordeiro? E Abraão então responde: meu filho, Deus proverá. E até hoje é dito que no monte do Senhor, o Senhor proverá. No monte de dificuldade, na minha vida, na sua vida, o Senhor proverá. No momento de problemas, dificuldades, tribulações na minha vida e na sua vida, Deus proverá. E Deus então vendo a fé de Abraão, Abraão ali deita seu filho, e ele pega então ali um cutelo, prestes a tirar a vida de seu filho. Quando ele levanta a mão ali para tirar a vida de seu filho, ele ouve uma voz do céu e fala assim: Abraão, agora eu conheço e sei que tu tens fé, porque o Senhor não negasse o teu filho, o teu único filho. Agora eu sei que você tem fé. E quando Abraão então olha para o lado, ele ali vê o Cordeiro de Deus para o sacrifício. O Cordeiro de Deus enviou. Ou seja, quando Abraão pensou que o sonho dele, a promessa de Deus iria se acabar em sua vida, Deus então surpreende Abraão e fala: Abraão, agora eu sei que tu tens fé. Agora eu sei que você acredita em mim. E ali então Deus proveu o cordeiro para o holocausto. Assim será na minha vida e assim será na sua vida. Quando eu e você, quando acharmos que não temos mais saída, não temos mais solução, Deus proverá para nós o cordeiro. Deus proverá para nós o sacrifício. Deus proverá para nós a solução. Mas a nossa fé tem que estar alimentada em Deus. Deus ele é o Deus do sobrenatural. Deus ele é o Deus que provê todas as coisas. Eu não sei qual é a situação que você está passando, enfrentando. Se você está passando por lutas, por dificuldades, eu sei que todos nós temos um gigante a derrubar todos os dias. Eu sei que todos os dias nós enfrentamos ursos e leões, enfrentamos dificuldade, e muitas vezes nós achamos que não tem saída para nós, que Deus se esqueceu de nós, de que dessa luta nós não iremos passar. Eu quero nessa noite falar para você: continue buscando o Deus provedor,
Continue alimentando a sua fé nele. A palavra do Senhor diz assim que Deus ele trabalha para aqueles que nele esperam. Não desanime na fé. Não deixe as circunstâncias da vida impedir o seu caminhar com Deus. Não deixe as circunstâncias da vida te desviar dos caminhos de Deus. Mas continue crendo. Continue buscando a presença de Deus. No monte de dificuldades, no monte de tribulações, no monte de perseguições, o Senhor proverá para si o cordeiro. O Senhor proverá para si a solução e a saída. Mas não desista de continuar os caminhos do Senhor. Não deixe nada apagar a sua fé. Não deixe nada te tirar do caminho do Senhor. Amém? Deus alimentou Elias nos momentos difíceis. Deus fez o sobrenatural agir na vida do homem de Deus. E Deus pode fazer na minha vida também, pode fazer também na sua vida. Por quê? Porque o Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Deus abençoe a todos. Que a palavra de Deus ela venha achar guarida no teu coração. E que nós não devemos sermos somente ouvintes do Evangelho, somente ouvintes da palavra de Deus, mas sim praticantes daquilo.